Ela se estende por 11 fusos horários, do Báltico ao Pacífico, cobrindo 1/6 da massa terrestre do planeta. Com uma história tão vasta quanto seu território, esta é a Rússia. Nascida do gelo e forjada em séculos de expansão imperial, revolução radical e poderio global, a Rússia nunca foi apenas um país. Foi um campo de batalha ideológico e um berço de uma das culturas mais ricas. Esta é a história de uma nação que, por vezes, desafiou o mundo e, por outras, foi o seu próprio enigma. Bem-vindos à Rússia, onde o gelo da história encontra a chama da alma. Muito antes de czares e comissários, a vasta planície europeia oriental foi o lar de diversas tribos eslavas, chegada de comerciantes e guerreiros escandinavos, conhecidos como varangianos ou vikings. Eles navegaram pelos grandes rios, estabelecendo rotas comerciais que conectavam o norte da Europa ao Império Bizantino. Foi nesse cenário que o primeiro estado eslavo oriental, a Rus de Kiev, floresceu. O momento que definiria o destino cultural e espiritual da nação veio em 988, quando o príncipe Vladimir, o Grande, se converteu ao cristianismo ortodoxo. Sua decisão não foi apenas um ato de fé pessoal, foi uma escolha geopolítica que ligou a Rus ao esplendor cultural e religioso de Bizâncio, moldando sua arte, sua arquitetura e sua alma para sempre. A ascensão da Rus de Kiev foi brutalmente interrompida no século XIII. Do leste, vieram as hordas mongóis, lideradas pelos descendentes de Genghis Khan. Por mais de 200 anos, as terras russas viveram sob o jugo mongol. Um período de isolamento que as separou dos desenvolvimentos do Renascimento europeu, mas que também forjou uma identidade resiliente e centralizada. Quando o domínio mongol finalmente enfraqueceu, um novo centro de poder emergiu das cinzas, Moscou. Foi sob o comando de líderes como Ivan III, o Grande, que a Rússia se livrou do jugo tártaro e começou a unificar suas terras. Seu neto, Ivan IV, entraria para a história como Ivan, o Terrível. Ele foi o primeiro a adotar oficialmente o título de czar, uma palavra derivada do latim César, declarando Moscou como a Terceira Roma. Ivan expandiu o território russo de forma implacável, mas seu reinado também foi marcado por uma crueldade paranoica que se tornou lendária. A partir de então, a Rússia estava em um caminho de expansão imperial. A dinastia Romanov, que subiu ao poder no início do século XVII, levaria essa ambição a um novo patamar. O czar que personificou essa transformação foi Pedro, o Grande. Fascinado pela tecnologia e pela cultura da Europa Ocidental, ele iniciou uma modernização radical e, por vezes, brutal. Pedro viajou pela Europa, aprendeu sobre construção naval e administração, e voltou determinado a arrastar a Rússia para a era moderna. Ele fundou uma nova capital, São Petersburgo, construída sobre um pântano e com o suor de milhares de servos. Era a sua janela para a Europa, um símbolo da nova potência naval e imperial que a Rússia se tornara. Mais tarde, no século XVIII, Catarina, a Grande, continuou essa expansão. Uma déspota esclarecida, ela correspondia-se com filósofos como Voltaire, promoveu as artes e as ciências, mas também expandiu o império para o sul, anexando a Crimeia e consolidando o poder russo sobre o Mar Negro. Sob os czares, a Rússia se tornou um império vasto e poderoso, mas cuja base repousava sobre a servidão de milhões de camponeses. No início do século XX, o grandioso Império Russo era um colosso com pés de barro. A vasta maioria da população vivia na pobreza, enquanto a aristocracia desfrutava de uma vida de luxo. O descontentamento social fervilhava sob a superfície. E a desastrosa participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi a faísca que incendiou o barril de pólvora. Em 1917, o povo se levantou. Duas revoluções abalaram o país, culminando na Revolução de Outubro, que levou os bolcheviques ao poder. O czar Nicolau II foi forçado a abdicar, e ele e sua família foram executados no ano seguinte, pondo um fim sangrento a 300 anos de dinastia Romanov. Liderados por Vladimir Lenin, os bolcheviques estabeleceram um Estado radicalmente novo. Em 1922, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS.
Foi um experimento ideológico sem precedentes que prometia um paraíso dos trabalhadores, mas que, sob o comando de Joseph Stalin, que sucedeu Lenin, se transformou em um regime totalitário. A industrialização forçada e a coletivização da agricultura modernizaram o país a um custo humano terrível. O grande terror dos anos 30 viu milhões de pessoas presas, exiladas ou executadas. O teste supremo para a União Soviética veio com a invasão da Alemanha nazista em 1941. Para os russos, a Segunda Guerra Mundial é conhecida como a Grande Guerra Patriótica. Foi o conflito mais devastador da história da humanidade e o povo soviético pagou o preço mais alto, com mais de 27 milhões de mortos. A Batalha de Stalingrado marcou um ponto de virada crucial, e a imagem da bandeira vermelha, hasteada sobre o Reichstag em Berlim, simbolizou a vitória sobre o fascismo. A URSS emergiu da guerra como uma superpotência global, rivalizando apenas com os Estados Unidos. O mundo foi então dividido em duas esferas de influência, dando início à Guerra Fria. Por décadas, as duas superpotências competiram em uma corrida armamentista nuclear, em batalhas por procuração ao redor do globo e na corrida espacial que viu a URSS lançar o primeiro satélite, o Sputnik, e enviar o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. No entanto, no final dos anos 80, o sistema soviético, minado por ineficiência econômica e anseios por liberdade, começou a ruir. A queda do Muro de Berlim em 1989 foi o símbolo do colapso iminente, e em 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida. A Rússia não é apenas uma história de impérios e ideologias. É também o berço de uma cultura de profundidade inigualável. Foi a terra que deu ao mundo gigantes da literatura como Fyodor Dostoiévski e Lev Tolstói, cujos romances exploram as questões mais complexas da fé do sofrimento e da condição humana, capturando a essência do que muitos chamam de alma russa. Foi o lar de compositores como Piotr Tchaikovsky, cuja música, desde a melancolia da Sinfonia Patética até a magia de O Quebra-Nozes, ecoa em salas de concerto em todo o mundo. O folclore russo é igualmente rico, povoado por figuras como Baba Yaga, a enigmática e temível bruxa, que vive em uma casa sobre patas de galinha, e os santos tolos. Ou Yurodivy ascetas, que renunciavam aos bens terrenos e eram vistos em sua loucura como portadores de uma verdade divina. Hoje, a Rússia moderna continua a celebrar essa herança cultural. O Ballet Bolshoi, em Moscou, e o Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, continuam a ser referências mundiais de excelência na dança e na ópera. A culinária russa, moldada por seus longos invernos, oferece pratos reconfortantes como a sopa de beterraba borscht e os deliciosos dumplings pelmeni. E claro, nenhuma celebração está completa sem um brinde com vodka, sempre acompanhado do desejo, na Zdorovye. Nos esportes, a paixão nacional se manifesta no gelo, com sua seleção de hóquei lendária, e no tabuleiro de xadrez, onde a estratégia e a paciência são reverenciadas como uma forma de arte. A própria paisagem urbana reflete essa mistura de tradição e modernidade, desde as cúpulas coloridas da Catedral de São Basílio até os arranha-céus futuristas de Moscow City. Após a turbulenta transição dos anos 90, um período marcado por crise econômica e instabilidade política, a Rússia contemporânea busca reafirmar seu lugar no cenário mundial. Como uma das maiores produtoras de petróleo e gás do planeta, sua economia energética lhe confere uma influência geopolítica significativa. O país se vê em uma posição única, como uma ponte civilizacional entre o Ocidente e o Oriente. Um tema recorrente em sua história e filosofia. O povo russo, moldado por séculos de adversidade, possui um profundo orgulho de sua história, de sua capacidade de resiliência e de suas imensas contribuições para a ciência e as artes. É uma identidade complexa, por vezes contraditória, mas sempre apaixonada. Do frio implacável de seus invernos à complexidade febril de seus romances, a história da Rússia é um épico de extremos de sofrimento, sobrevivência e genialidade. Mergulhar na sua história é tentar entender as forças que moldaram não apenas uma nação, mas o próprio curso da história mundial.
É uma jornada que nos leva a um lugar que pode ser frio como o gelo, mas cuja alma queima com a intensidade do fogo. Obrigado por assistir. Paz e dois vidania.